Entendendo a crise. Episódio 1. A circulação do dinheiro. Você já parou para pensar no caminho que o dinheiro faz depois que você gastou ele? Nesse episódio, vamos seguir esse dinheiro para visualizar a sua circulação por toda a economia. Para manter as coisas simples, vamos dividir essa circulação entre 3 grandes setores. O círculo é o setor produtivo, em que são produzidas todas as coisas. O triângulo é o setor financeiro, onde estão os bancos. E o retângulo é o setor público, onde está o governo. Vamos começar por aqui. No setor produtivo, os trabalhadores recebem salários das empresas. Com esse salário, eles consomem em outras empresas, que por sua vez compram materiais e produtos de outras empresas, que dão seus lucros para os seus donos, pagam seus trabalhadores, que pagam outras empresas, formando essa grande rede de relações de produção e consumo. Resumindo, aqui no setor produtivo, o dinheiro está sempre em movimento, sempre sendo trocado por trabalho e produto. Mas o que acontece quando o dinheiro não está sendo trocado por trabalho e produto? Quando tem algum dinheiro que sobra, ele sai do setor produtivo. As empresas guardam seus lucros e os trabalhadores que conseguem guardam o que pouparam, sempre nos bancos. Esse triângulo representa o setor financeiro. Vamos imaginar que esse pequeno triângulo é um banco que recebeu muitos depósitos e está com saldo positivo. Essa é uma maneira como o dinheiro entra no setor financeiro. Mas como ele volta para o setor produtivo? Ele volta na forma de empréstimos para empresas e trabalhadores. Vamos imaginar que esse pequeno triângulo é um banco que deu empréstimos demais, ficando com saldo negativo. O dinheiro também sai do setor financeiro quando pessoas e empresas sacam o dinheiro que guardaram nos bancos e volta quando pessoas e empresas pagam suas dívidas. Os bancos emprestam dinheiro mesmo se não tiverem dinheiro para emprestar, ficando no negativo. Eles precisam, então, arranjar esse dinheiro em algum lugar. Para isso, recorrem aos bancos que estão com saldos positivos e pedem o dinheiro emprestado. Claro, os bancos vão ter que devolver esse dinheiro depois com um extra. Ou seja, os bancos cobram uma taxa para emprestar entre si. Vamos simbolizá-la assim. Essa taxa é a taxa de juros. Agora espera um pouco que isso é importante. Vamos dar um zoom e focar na circulação do dinheiro dentro do setor financeiro. Isso vai ajudar a entender como são definidas as tais taxas de juros. Vamos imaginar 2 cenários. No primeiro, 3 bancos estão com saldo negativo e 1 com saldo positivo. No outro cenário, 3 estão com saldo positivo e 1 com saldo negativo. Nesse primeiro cenário, como a demanda por empréstimos é muito alta, o banco com saldo positivo pode decidir o quanto de juros que os outros vão pagar. Ele pode forçar um juro mais alto, ou seja, cobrando mais caro pelo empréstimo que vai oferecer. No outro cenário, como a oferta de empréstimos é muito alta, o banco com saldo negativo pode comparar as opções disponíveis e escolher o juro que prefere pagar, forçando um juro mais baixo. Historicamente, a situação dos bancos oscilava muito entre esses 2 cenários, ocasionando muitas crises bancárias. Para tentar amenizar isso, foi criado o Banco Central, que vamos representar com esse símbolo. O Banco Central é uma instituição pública que tem como uma de suas funções estabilizar os juros do país. Para fazer isso, ele empresta dinheiro anunciando seu próprio juro. Então, nesse primeiro cenário, ele vai oferecer uma taxa de juros mais baixa para os bancos que estão precisando, impedindo esse banco de cobrar muito caro. No outro cenário, o Banco Central vai pegar emprestado com todos os bancos que estiverem oferecendo dinheiro, impedindo que o juro caia. Dessa forma, o Banco Central faz o preço desse empréstimo entre os bancos se manter estável. Ele pode emprestar e pode pegar emprestado o quanto for necessário, porque é ele quem controla a impressão do dinheiro na economia. Resumindo, o Banco Central define uma taxa de juros que é implementada no setor financeiro conforme ele empresta ou pega emprestado o quanto for necessário para manter essa taxa. Essa taxa de juros do Banco Central se chama Selic, e através dela se estabiliza os juros interbancários. Os empréstimos que os bancos fazem para pessoas e empresas têm uma taxa de juros mais alta que a Selic, para que eles tenham lucro. Além disso, o dinheiro depositado nos bancos rende algo próximo da Selic. Recapitulando, vimos até aqui a circulação do dinheiro entre o setor produtivo e o setor financeiro, e que o Banco Central é a fonte de dinheiro que regula esses setores. A seguir, veremos o surgimento de um novo agente que interage com todos os outros setores: o governo. Outra forma que o dinheiro sai do setor produtivo é pelo pagamento de impostos, como, por exemplo, o imposto de renda, a contribuição para a Previdência Social, pagos para o governo. Esse dinheiro
volta na forma de gastos públicos como na saúde, educação, previdência social, infraestrutura, forças armadas. Juntos, o Banco Central e o governo formam o setor público, mas eles são separados. Caso os gastos do governo sejam maiores do que o total arrecadado, o governo precisa pegar emprestado. Mas por que ele não pega do Banco Central? No Brasil, historicamente foi criada essa separação, em que o poder de criar dinheiro, que é exclusivo do Banco Central, não pode ser acessado pelo governo. Se o governo gastar mais do que arrecadou, ele vai precisar pegar emprestado com o setor financeiro. Esse empréstimo tem que ser pago com juros, e essa taxa de juros tem como base o juro definido pelo Banco Central. Essa dívida do governo com o setor financeiro é a dívida pública. Além disso, a circulação do dinheiro no país também é influenciada pela relação com o mercado internacional. Outra forma do dinheiro sair e entrar do setor produtivo é através das importações, quando o dinheiro sai, e das exportações, quando o dinheiro entra. Também participa dessa relação o setor financeiro, com investimentos feitos e recebidos lá de fora. Mas para essas relações acontecerem, é necessário fazer o câmbio entre as moedas. Isto é, para comprar e vender coisas no setor produtivo externo, ou investir e receber investimentos no setor financeiro externo, é necessário trocar a moeda nacional pela estrangeira. Só assim, o setor produtivo nacional vai estar se comunicando com o setor produtivo externo, e o setor financeiro nacional vai estar se comunicando com o setor financeiro externo, que por sinal tem sua própria taxa de juros. A taxa de câmbio, isto é, a proporção pela qual o nosso dinheiro pode ser trocado pelo dinheiro estrangeiro, é o resultado desses fluxos de dinheiro querendo entrar ou sair do país. Por exemplo, imaginemos os reais com que os investidores brasileiros vão investir lá fora, e os reais com que os importadores brasileiros vão comprar os produtos lá de fora. Ao mesmo tempo, os compradores estrangeiros e os investidores estrangeiros têm dólares que precisam trocar por reais. Na hora de trocar de moeda, os investidores e os compradores, de dentro e de fora do país, precisam trocar entre si. No mercado de câmbio, se a proporção entre pessoas com reais e pessoas com dólar for de 4 para 1, essa será a taxa de câmbio. Cada dólar será trocado por R$4 e cada R$4 serão trocados por $1. Neste primeiro episódio, aprendemos sobre o setor produtivo, o setor financeiro, o Banco Central e sua relação com o governo, a taxa de juros e a taxa de câmbio. Ou seja, todos os lugares por onde o dinheiro circula dentro da economia. Nos próximos episódios, esse quadro vai servir de base para entendermos as origens da crise.